bem-vindo ao nosso Latitude Podcast. Normalmente a gente entra todas as quartas-feiras, hoje é um sábado magnífico aqui com o Carlão. Muito bem-vindo a todos. Obrigado, Sensei, por ter convidado aqui o Carlão, um cara magnífico. Eu conversei com o Carlão por um pouquinho só de tempo, foram 40 minutos. Você descobriu por que chamam ele de Carlão, né? O cara tem uma vibe imensa. A presença de espírito dele não é pequena, não, né? O cara é... Cara, o tamanho é pequeno, hein, velho? Mas a presença é grande. Uma salva de palmas pro Carlão, seja bem-vindo, Carlão. Sempre. Obrigado, família. Obrigado, família. Carlão, vamos ler o currículo desse cara que Bora. Vai de verdade agora? Agora vai, mano. Agora vai. Vamos lá. Bagaça. Carlão! O nome dele é Carlos José dos Santos, é isso, Carlão? É isso, Carlos José dos Santos. O cara é formado em Engenharia Civil, pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, MBA em Gestão Ambiental, MBA em Gestão de Estratégia de Negócios e Pessoas. Adoro pessoas. Adoro pessoas, cara. Adoro gente. Gente precisa de gente pra ser outra gente, cara. Não tem outro jeito. O cara fez curso de profissional coach, curso de coach Ericksoniano. Boa. Erickson. 52 aninhos, tá na flor da idade ainda, nascido em São Paulo, certo? São Paulo, pai de duas crianças lindas, maravilhosas. Manuela, de 8 anos, Matheus, de 10 anos. Vulgo menina borracha. Menina borracha, você precisava ver ela na praia hoje. Casado com Débora Fontes, um beijo no seu coração, minha linda. Há 26 anos que ela me atura, cara. 26 anos, mano? 26 anos que ela aguenta essa energia, 4h30 da manhã, 4 horas da manhã. Não, é mentira que você do dia de sério, velho. assim, eu acordo galo, eu empurro o sol, eu faço isso, a energia sai de lá, cara. Eu só acredito que nós somos o que somos quem empurra o sol. Quem tem a preguiça de empurrar o sol, ele é empurrado, velho. Vambora. É isso aí. Carlão, vamos dar uma pausa aqui para falar do nosso patrocinador? Pô, precisamos falar dos patrocinadores, pô. A gente precisa seguir, cara. Cara, é isso aí. Cadê o seu óculos? Cadê o seu óculos? Sem esse óculos eu não é ninguém. Eu quero aquele óculos. Aqui, pelo amor Esse óculos não pode faltar pra esse cara. Que esse cara não é nada sem esse óculos. Tony Stark de Cocaia, vamos lá. Ó. Rock Solid Eyewear, marca conceituada no Brasil, que em breve estará aqui em Portugal. Mais de 10 anos no mercado, tem a linha de óculos. Criança Inquebrável, que é essa aqui. Ó, show de bola, gostei desse. Gostei aqui, desse, ó, meu. vamos descolar um pra Manu. Manuela ia se virar com esse troço aí, cara. Certo? E também tem pra ciclista casual, pra todo tipo. Fala aí, Marco, do nosso cupom. Latitude 25. Latitude 25 lá no site rocksolid.com.br. Só entrar lá no site, fazer a comprita, colocar Latitude 25 e sair com óculos novinho em folha. Isso também temos a Atomy, tá? Que é representada aqui. No Brasil também tem a Atomy, vocês podem comprar no Brasil. Existem representantes no Brasil, vocês podem procurar aí que vocês acham. Aqui em Portugal, o Rodolfo Barros S _ pode procurar ele. Aqui nós temos mais de 76 produtos. Pode se tornar um representante da Atomy. Tem escova de dente, tem vitamina C, óleo de... como que é? Óleo de... fala mesmo? De peixe não, ômega. Óleo de peixe era o que a gente tomava no Brasil. Ômega Scott, emoção Scott. Puta, aquilo era ruim, que era uma desgraça, cara. Emoção Scott. Quem tem um pouquinho mais de 50 anos lembra desse troço, eu não tenho 50 anos não. Puta, mas eu lembro. O negócio era e é ruim, isso, no final do programa nós vamos dar um presentinho aqui pro Carlão. E a mãe sempre enganava, né? Falava assim, toma que isso é bom. Até o final, tá, gente? Falando em presente... eu não sei se vocês viram, tem uma publicação no Instagram do Latitude, em que o Carlão, né, nós vamos falar sobre coaching. Carlão, esse cara aqui que tá na nossa frente aqui, o Carlão, ele vai dar um coaching de um mês, uma assessoria de um mês. Vou dar uma consultoria aí pra você que tá aí, que vai interagir com a gente, que vai seguir as redes sociais, comentar tudo que tem que comentar aqui. Isso. E você vai ser sorteado, porque eu tenho fé que você que tá
marcando e fazendo tudo que tem que fazer, você vai ser sorteado e aí vai entrar em contato comigo, eu vou entrar em contato com você e eu vou te dar essa assessoria de 1 mês aí gratuita e você vai ser o sortudo que vai começar a trilhar o seu caminho do shape comigo, gratuitamente. E se não for do shape, também pode ser um Pode ser profissional, carreira, né? Pode ser família, a gente vai até falar um pouquinho desse troço aqui, A gente cara. vai falar de tudo um pouco, de como que ele começou Professional coach. nessa vida. E então tem que entrar lá no Instagram, verificar lá quais são os critérios, tá? E segue o jogo. Isso aí, vamos seguir o jogo. Vambora. Como é que Nós estamos procurando aqui pro Ilan aqui patrocinadores de shampoo, cara. Até agora a gente não conseguiu, tem uma dificuldade, mas nós vamos continuar no batalho, eu prometo aí, galera. Vambora. Bora. Não podemos usar só ele como o representante ou como o captador do patrocínio, tá bom? O patrocinador vai ser bom. Vai ser bom. Bom, é isso aí. Carlão, conta um pouco pra gente de como você... Primeiro, conta como é que você fez pra... Como é que você chegou aqui, cara? De onde veio essa ideia de sair do Brasil? Você que tinha uma vida, assim, conceituada no Brasil, você já era super conhecido, já atendia muitas pessoas, e saiu de lá e falou, eu vou mudar de vida. Cara, Como que é aqui isso? essa história é meio maluca. Ela é maluca, mas ela não tem nada a ver. Eu quero deixar claro que essa mudança de país aí, essa transição de país e de carreira, ela não tem nada a ver com política nacional do Brasil, porque muitos me perguntaram, pô, mas você tá indo por conta de A, ou de B, ou de C, e isso não tem nada a ver, isso já era um projeto que já era antigo. Eu já tenho cidadania portuguesa já faz mais de 20 anos, através da minha falecida mãe. Minha mãe faleceu ano passado, em 12 de julho do ano passado, de uma gripe forte que ela pegou. Tinha 77 anos, chegou a hora da mãezinha encontrar o pai. E aí foi o start do projeto que a gente já tinha iniciado lá atrás. A mãe era um fator que pegava um pouquinho. Os irmãos, a gente, pô, tem um carinho, um amor eterno pelos meus irmãos Tânia, João, Eduardo, minhas cunhadas também, a Tiene e Fernanda, e tudo que vem aí, meu afilhado e tal. E aí esse projeto tomou forma. O que me trouxe para cá foi o desenvolvimento cultural que eu quero dar para os meus filhos, intelectual. Eu acredito que aqui o estudo está um pouquinho melhorado do que hoje a gente tem, que a gente está encontrando no Brasil. E a segurança era uma coisa que me preocupava muito no Brasil, né? Sim. A visão, lá quando foi criado, toda a história que se conta, quando Deus criou, não existia luz. Ele disse, haja luz. Haja luz. Ele disse, haja luz, sem a luz existir. Então ele profetizou a luz. Vou te dar outro exemplo. Davi, quando mata Golias, ele tem uma visão de vitória sobre Golias, acreditando em Deus. Não acreditava muito que quando ele viu o tamanho de Golias, ele cagou, mas ele foi. Ele foi. Mas qual que era a visão de Davi? A visão de Davi era vencer o Golias. Acreditar e fazer. Acreditar e fazer. Então nós temos que acreditar e fazer. Eu, quando subi num palco de fisiculturismo, eu passava dias e dias me vendo naquele palco, sentindo aquele palco. A vista minha era de o meu redor, tudo ao meu redor, não compactuava para que eu fosse fisiculturista, né? A minha alimentação, com quem eu convivia, se eu olhasse tudo aquilo, eu falava assim, cara, jamais eu seria um fisiculturista. E se Davi tivesse visto Golias com os olhos dos homens, ele jamais teria vencido Golias. Ele olhou com a visão de um vencedor. E aí, com a visão de um vencedor, você supera essas fases e esses desafios. Então, quando nós viemos para cá, viemos com essa visão de morador daqui. Não viemos com a visão de passeio novamente. Então, já viemos com isso já enraizado, espiritualizado, internalizado, para que nós assimilássemos melhor essa mudança que a gente havia projetado para nós. E você pega esse código, pelo amor de Deus, com quem você se conecta para subir para o próximo nível? Com quem você se conecta? Isso vai te levar para o próximo nível ou vai te puxar para o nível anterior. A força de vontade
Acredite nisso, a força de vontade, ela é somente o fósforo de uma fogueira. Você não faz uma fogueira com um fósforo, bro. Você não faz uma fogueira com fósforo. Você acende uma fogueira com um fósforo. Mas como se alimenta uma fogueira com fósforo? Aí você vai a lenha. E aí essa visão que você tem que ter. Então, essa lenha, ela supera a força de vontade. É uma decisão. E essa decisão passa pelo meio que te permeia. Por exemplo, eu cheguei agora aqui em Portugal, estou numa mudança, numa transição de carreira. Eu tô partindo para o ramo de consultoria imobiliária. Estou na The Agency, é uma agência que chegou aqui em Portugal recentemente. The Agency é uma empresa americana, do Maurício, que ele é tio da Paris Hilton. Ela tem até um programa de TV na Netflix, se vocês quiserem acompanhar. Chama The Agency, o programa. E nós estamos atuando aqui em Portugal inteiro. Temos uma equipa, assessoria jurídica, pós-venda, fazemos a venda e a transação do seu imóvel muito rápido, com total segurança. E eu estou abaixo de uma leader team, Lívia Sena, eu posso até falar nome, Lívia Sena, que é uma mulher assim espetacular, que está me levando para outro nível. Então, se eu quero entrar num segmento imobiliário e eu quero ter sucesso no segmento imobiliário, eu tenho que ter como mentor ou ter como meu balizador alguém que tenha sucesso. E eu tenho que estar inserido no meio que tenha sucesso. Porque assim eu vou ter sucesso, senão eu vou ficar medíocre. E medíocre, não fazendo mau uso da palavra, medíocre é mediano. O medo, ele me bloqueava e ele bloqueia a gente, mas a gente tem que acreditar no próximo passo. Eu estive com o meu irmão dentro do meu apartamento, eu não sei se ele está assistindo, meu irmão João Ricardo, e ele falou para mim, calma, cara, você está indo para um próximo passo, porque eu estava dentro do meu apartamento com as memórias emotivas das minhas crianças andando e correndo dentro do meu apartamento. E eles estavam aqui, quando eu fui agora para lá, para tirar as coisas dentro do apartamento, que eu aloquei o apartamento. Então eu fui para tirar tudo, tive que me desprender, muita coisa eu tive que dar, dei 11 carrinhos de supermercado, né? Vieram 11 carrinhos de supermercado tirar as coisas da minha casa para levar para os condomínios do meu prédio. Graças a Deus eu consegui fazer essa transição. Imagina, mano, 11 carrinhos de supermercado doado, mano. E nisso fica a lembrança de tudo, né? Fica a lembrança de tudo, mas eu tive a oportunidade de doar. Eu tive a oportunidade, não me fez falta e não me fará falta. Porque quem faz em qualquer lugar. Quem acredita em si, faz em qualquer lugar. Se você acreditar em você, você vai fazer em qualquer lugar. Eu faço desde os meus 10 anos. A maioria das pessoas ficam dentro do barco, mas quer ter o resultado do Pedro, que andou em cima da água. Agora, como é que eu posso ter o resultado do Pedro de andar em cima da água se eu fico dentro do barco? Então, onde você quer estar? Quem fica dentro do barco conta as histórias dos outros, galera. Quem fica dentro do barco conta as histórias dos outros. Quem sai do barco começa a contar a história de si mesmo. E todo mundo tem condição de contar a história de si mesmo. Cristo não falou? Pô, eu vim para dar vida em abundância. Aí a galera não entende que tem que ter vida em abundância. A galera entende que tem que ter sofrimento em abundância e vida pontual. Porra, não, cara. Você tem que ter vida em abundância. E se desprender da matéria. A matéria é uma bosta. Eu posso falar um pouquinho da minha parte da superação? Posso até... Pode, eu não sei como é que é esse bate-papo, se vocês perguntam. Na verdade, se eu... assim, não. Você pode falar. Mas eu tô muito curioso, Carlão, para saber dessa sua história profissional. Né? Porque eu sei que você trabalhou em instituição. Como eu cheguei na parte do coaching? Da área comercial, não sei, acho que foi comercial, foi. Banco, não sei. Trabalhei num banco, eu não vou falar o nome, mas eu trabalhei num banco da Chama Vermelha espanhol. Ah, sei. Durante 12 anos. Mas eu não vou falar o nome que não precisa. Vamos lá. Você quer... Você quer que eu chego aonde? Você quer que eu chego meu Deus do céu. Na parte do coach, na parte de saúde? Não, começa lá, como é que você veio dali aí. Exatamente. Cara, essa foi uma transição de carreira, porque eu vinha numa vida flat, trabalhando nesse banco e tal, e foi uma época muito boa financeiramente, e... Vida flat. Gostei desse termo. A vida flat é a sua vida, mano. Eu não conheço. A sua vida é a vida flat.
ser. É vida flat? A sua vida é Cara, uma eu não flat. Vida como- flat é quem tem um trabalho e segue o jogo? Pô, segue o jogo, mano. É. Tem um trabalho, eu tô Gostei bem. desse nome. A sua Não vida é preciso vida me flat. matar pra tal, entendeu? Tá tudo bem. Tá do jeito que tá bom e tal. É uma vida sem riscos. É uma vida flat. Toda vida tem risco, cara. Não, eu digo, Ele mas é mensurado. exato. Boa. Uma Um vida passarinho- um com passarinho- risco controlado. Um passarinho na natureza, ele corre risco? Corre. Do quê? Do predador. Pra caralho. E um passarinho na gaiola, corre risco? Corre. Do quê? Do gato. É o Mas se ele predador. se ele tiver um dono, ele tá lá na gaiola dele, Não, ele corre o risco do dono esquecer da comida pra ele. você entendeu? E o dono É. morrer. Morrer, exato. Então- É tudo com risco. A vida toda é risco. Lógico. A vida toda é risco. Então, eu vinha numa vida flat. Meu filho tava pra nascer. Meu primeiro filho tava pra nascer. Meu filho Matheus tava pra nascer em dezembro. E aí, cara, eu fazia todos os meus exames de saúde, tal. E 15 dias antes do parto, eu... Não sei se você sabe essa história, Marcão. O William sabe. Mas 15 dias antes do parto do meu primeiro filho, eu fui fazer uns exames que estavam engavetados lá e nem conhecia o médico, cara. Nem conhecia o médico ainda, tinha ouvido falar. Peguei com a secretária dele as guias dos exames. Ficou na minha gaveta, 15 dias antes de nascer meu filho. Eu passei para fazer os exames e eu fui fazer um exame de ultrassom. E aí, no ultrassom que eu fui fazer, o médico olha para mim e fala: você já fez esse exame antes? Eu falei: não. Ô, porra, depois você procura seu médico, tal. Foi alguma coisa grave, doutor? Não, pô, eu falei, caceta, cara. O cara falar um negócio desse pra mim, que trabalhava nessa área de saúde. Aí eu saí de lá, quando ele saiu, ele liberou o laudo, Copcola, Google, câncer. Eu falei, puta que eu pariu, o chão cai, cara. O chão cai. Te dá medo, te dá mijaneira, te dá caganeira, te dá dor no estômago, dá tudo que dá. E dá uma imensa, como é que eu falo assim, nebulosidade. Aí é engraçado, né, cara? A gente tem que se fuder na vida, e eu acho isso legal, a gente tem que se fuder na vida para que a gente tome uma atitude. Às vezes a gente fica esperando a vida da gente acontecer algo extraordinário para você fazer uma mudança. Você fica esperando acontecer. Que Deus coloque a mão, que algo estratosférico aconteça, extraordinário, para que eu tome uma decisão. Isso não vai acontecer. Você tem que tomar a decisão de fazer. Mesmo que seja devagar, pequeno, e que vai ter que ser pequeno, porque só monstro nasce grande, o restante não. O restante tem que começar. E aí eu detecto que eu tenho um câncer, cara. E eu falei assim, cara, eu não vou falar esse câncer pra minha esposa. Vai ter um filho daqui 15 dias, meu primeiro filho. Segurei a parada, fui no meu médico, falei assim, olha, eu quero fazer... Aí ele falou assim, olha, aí eu fui tirar a dúvida com ele e falou assim, ó, realmente você tem câncer. Procurei um pica das galáxias, Dr. Flávio Rojage. Sensacional, um amigo, um anjo, uma pessoa incrível que fez a minha cirurgia. E eu não tô falando isso porque ele fez a minha cirurgia, eu tô falando como ele tem a tratativa e teve a tratativa e o cuidado e o carinho para me tratar. Porque você dizer para uma pessoa que ela tá com câncer, com um filho para nascer, você tem que ter uma destreza muito grande, cara. Muito grande. E aí ele veio e ele me contou, ele falou, realmente você tá com câncer. Sim, papo podcast. Falou, você tá com câncer. Eu falei, sério, cara, tô com câncer, tá com câncer. Eu não queria escutar que eu tava com câncer. Falei, caralho, eu quero escutar algo diferente. Não, você tá com câncer e nós vamos saber agora qual é o tipo de câncer. Falei, puta, aí já queria... Calma. Nessa paz, cara. Nessa paz. Eu olho vocês dois, eu vejo um agitado, o outro calmo. Precisa. Eu agitado e ele calmo do outro lado. Eu falei, cara, precisa desse equilíbrio. Que porra é essa? E ele, hoje eu vejo, né? Na hora eu falo assim, porra, que calma é essa sua? Você tá falando porque isso não é você. Não é o seu que tá na reta, né? É o meu, né? Então, o medo, cara, ele te dá um negócio aqui atrás, aqui, que eu não sei te explicar o que é a parada do medo. E aí, brother, eu sei que eu fui fazer o exame pra fazer o tipo foi na tireoide, o meu câncer. E quando ele vai fazer a punção, ele tem que fazer com ultrassom. Aí ele vai passando lá, tal. E até então, Débora não sabia da parada do câncer. O presente era meu. O presente era meu. Isso a gente tem que ter essa maturidade. Olhar de vista é olhar de criança. É olhar juvenil. É um olhar infantil. Olhar de visão é um olhar maduro. É um olhar que
assume responsabilidade. Eu assumo responsabilidade, eu tenho a visão. E aí, bro, eu vou fazer o exame, quando sai o laudo do resultado, lá, tipo de câncer, metástase em linfonodos laterais esquerdos. Falei, puta que eu pariu, cara. Não... Assim, câncer em homem, de tireoide, 0,1. Câncer de tireoide com metástase, 0,0001. Falei, sou o cu da mosca, velho. Metástase é fudido. Falei, porra, eu falei assim, eu sou... É, fica falar câncer de tireoide é raro, né? Ó, jogaram pro alto 5 milhões de... Aí pegaram você. assim, um era eu, velho. E aí o presente era meu e eu tinha que resolver. Ele chegou pra mim, com o meu endereço, destinatário, e eu olho pra ele sem remetente, falo, pô, esse presente é meu. Tem que fazer. Chegou um momento que você não acreditou? Você falou assim, não, eu vou no médico número 2. Não, cara, não teve um momento que eu não... Teve um momento que eu não queria acreditar que era comigo. Teve um momento que eu não queria acreditar, mas nunca contestei o resultado. Porque eu tava na mão do melhor. E aí eu não queria acreditar. Você não quer acreditar. Você fala, cara, tô sonhando essa porra. Será que é verdade? Deixa eu dormir, acordar amanhã do sonho da Cinderela e... Você tinha algum sintoma? Nenhum sintoma. Dou a dica pra você, homem, que tá aí do lado dessa câmera aqui assistindo. Faça ultrassom de tireoide. Esse cara foi o único médico que... Você acha que os caras vão fazer? Faz, os caras fazem. Sabe quantas pessoas eu já ajudei? É que nem faz teste de Covid, ninguém faz mais. Cara, você sabe quantas pessoas eu já ajudei? Tem. Sabe quantas pessoas eu já ajudei? Eu não sei te dizer, cara. Quantas pessoas. De vez em quando eu Mas posso... é uma coisa em comum. É uma coisa em comum, porque quem tem mais alteração hormonal são as mulheres. O homem, ele faz exame de testosterona e pau no gato, e os médicos nunca pedem, a maioria dos médicos nunca pedem ultrassom de tireoide. E, cara, ajudei demais. Muitas pessoas me chamam no direct, ou às vezes no WhatsApp, falando assim, Carlão, fulano achou, eu achei. Eu tive um amigo que operou com o mesmo médico que eu, passou no mesmo médico, falou, não acredito, sério, tá aí, ó. Ganhou Achou, presente também. E ganhou presente também, se virou, tá vivendo, teve a chance de viver mais um dia. E aí eu tive que falar pra minha esposa, bro. Aí fui nele, né? Fui lá no Flavião, falei, Flavião, quero fazer a porra da cirurgia. Cara, não quero falar com a minha mulher. Falei, negativo. Você vai ter que ficar com o câncer aí durante o tempo, vai nascer o seu filho, depois de 40 dias você vai fazer a cirurgia. Olha só, cara. Você ficar com uma bagaça que você sabe que é um câncer, você recebe um diagnóstico de câncer, você já, puta, é totalmente deletério pro meu corpo. Então, puta, quanto tempo eu vou sobreviver? E o cara ainda vem falar pra mim que eu vou ficar com 40 dias. Eu queria matar o Flávio. Mas ele sabia tudo. Lembra que eu falei lá atrás do mentor? Conecte-se com quem vai te levar para o próximo nível. Eu tava conectado com o cara que ia me levar para o próximo nível, só que eu ainda não sabia. E às vezes esses sinais vão vir para você experienciar essas coisas novas com alguém que já viveu. E aí você vai conseguir passar para o próximo nível. E ele falou, cara, sua cirurgia é uma cirurgia grave, de alto risco, ela está numa região de alto risco, corre o risco do seu filho nascer sem pai. E aí? Você quer pagar esse preço? Eu não quero, eu como médico não quero. Mas o que eu vou falar para você, você vai conhecer os seus netos. Se fizer a cirurgia... Você vai fazer a cirurgia, você vai conhecer seus netos. Falei, tá bom, cheguei em casa, sentei e falei para ela assim, senta aí. Tô com câncer. Podcast, assim mesmo. Ela falou, você tá de brincadeira? Eu falei, não, tô com câncer. E metástase. Ela falou, puta, isso aí me quebrou. Eu, não, eu tô quebrado. Eu tô quebrado. Agora nós temos que estar junto nessa parada. Nós temos que estar junto nessa parada. Mano do céu. Meu grande motivador sempre foi o meu filho. Eu confesso que quando eu descobri o meu câncer e quando nasceu o meu filho, foi até assim, né, cara? Eu pensei no suicídio. Eu pensei no suicídio, por isso que hoje eu falo de peito aberto, assim, mesmo sendo forte. Eu me considero um cara forte. Não fisicamente, mas me considero um cara mentalmente forte. Decidido. Às vezes dá muito errado do que eu decido, mas foda-se, decidi, vambora. E repara depois lá na frente, faz de novo. Aprende com o erro, que adoro aprender com erro, cara. Eu adoro aprender com erro. Não acredite você que o cara que tá lá no topo não errou.
O cara que tá lá no topo, ele errou demais. Demais. Até para receber uma herança, às vezes o cara erra. Então, o cara que tá no topo, ele errou para estar no topo. Então, você não pode achar que o seu erro não vai te levar a algum nível superior. Você tem que confiar em você. Você tem que aplaudir você. Você tem que estar fora do barco. Porque você vai partir, vai chegar no próximo nível. E muitas vezes as pessoas que nem... mas o Carlão foi lá e subiu num palco de fisiculturista com 4,5% de gordura. Cara, eu errei muito para chegar lá, cara. Eu errei. Eu comi o que não devia ter comido em alguns períodos. Demorou um pouco mais, mas eu insisti e eu cheguei. Às vezes a linha de chegada, ela tá, às vezes, na próxima curva. E você desiste antes da última curva, cara. Você tá ali, ó, a última curva ali, você fala assim, pô, já tava longe demais. Aí você começa a parar de correr, entrega. Aí você vai andando, quando você faz a voltinha na linha de chegada, tava ali, puta que eu pariu, o pódio era meu. Você entendeu? Então não desista, galera. Você tem capacidade de chegar onde você tá pretendendo chegar. Planeje um pouquinho só. Confia no seu taco. É difícil em alguns momentos, é difícil, mas é bom ser difícil. E isso é pra todo esporte. Pra todo esporte, pra qualquer vida. Viver com uma pessoa, eu vivo com uma pessoa há 26 anos, é fácil? Não é fácil, porque eu também não sou uma pessoa fácil, eu sou um ser humano. Ela também é um ser humano, que ela traz a família dela, eu sou um ser humano que trago a minha família, e nós estamos juntando para criar a nossa família. Olha quantas famílias estão envolvidas aí no meio. Olha quanta constelação familiar, olha quantos passados estão envolvidos aí no meio. De repente ela está quebrando alguma coisa do lado dela, eu estou quebrando alguma coisa do meu lado. E se eu não honrar isso, eu não vou para frente. Se eu ficar naquele não, que é problema, eu vou me separar. Para! Que separar, cara? Você não casou com a mulher errada. Você não casou com o marido errado. Você casou com a pessoa certa. Você só está tratando do modo errado. Qual é o modo que eu tenho que tratar e qual é o modo que a pessoa tem que me tratar? Como é que a gente se ajusta dentro dessa parada? Eliminando o ego, sendo humilde, vestindo o outro, se dedicando para a relação. Como é que eu emagreço? Tirando meu ego, tirando meu mimimi. Mas eu não posso com chocolate. Não compra a porra do chocolate, gato. Você vai lá no mercado, enche o carrinho de supermercado de chocolate. Aí você fica lá e fala, mas a minha nutricionista disse que eu não posso comer, mas eu tô com chocolate lá, aí eu não aguento, no final do dia eu vou lá como uma barra. Mas você comprou a barra. Michele, devolve o presente. Você comprou a barra. Uma barra de chocolate? Cadê, Michele? Cadê o presente? Escondeu? Escondeu. Eu trouxe um presente pra ela de chocolate suíço. Mas eu como, pra ela. mas eu como chocolate Ela também. pode comer, tá, Michele? Que tem chocolate negro lá, não tem problema. Mas eu não. como chocolate negro também. pode? Ó, eu tomo vinho. Só não pode muito, não é, Carlão? Cara, tudo que for excesso na vida, ele vai ser deletério pro seu corpo. Pra sua alma, pra sua família, pro projeto que você tá buscando, tudo que for... Até trabalho. Muita água em excesso faz mal, né, Carlão? Muita água faz mal. Muito trabalho, para quem gosta de trabalhar, fazer dinheiro, muito trabalho faz mal. Porque quando você coloca as suas energias, a vida tem vários pilares. A roda da vida, que é uma das ferramentas que a gente traz no coach, ela tem vários pilares na roda da vida. Quando você ajusta muito, você joga a sua carga energética muito num pilar, naturalmente você está deixando outro pilar defasado. Não tem como. Se você se dedica muito ao seu trabalho, mas eu me dedico muito ao meu trabalho, cara, você vai deixar de lado algum outro pilar, seja da atividade física. E se você se joga muito para atividade física, você vai deixar o pilar da sua família para trás. Se você se joga muito para sua família, você vai deixar outros pilares religiosos. Se você pratica muito esporte, você vai deixar sua família, e aí vai. E vai. Tudo tem que ter equilíbrio. Então eu como chocolate também. Uma barra de chocolate para mim, ela dura uns 15 dias, porque eu como um pedacinho pequeno por dia, no finalzinho do dia ou no meio do dia, e tudo bem, eu me contento com aquilo, eu sei até onde eu posso ir, né? E aí, cara, voltando à situação do câncer,
aquele medo me passando e tal, aí, putz, chegou o dia da minha cirurgia. Passei, assim, dias terríveis. Eu operei dia 13 de fevereiro de 2013. E, Marcão, eu vou falar pra você o que eu já falei pra ele. Eu deixei minha esposa em casa com o filho no colo, que era o meu sonho de vida. Deixei ela sozinha em casa, fui de táxi pro hospital encontrar meu irmão, cara. Na porta de casa, eu falei pra ela, se eu tiver merecimento, eu volto, velho. Te dei uma casa, te dei um filho, te dei uma família. Se eu não tiver merecimento, você toca daqui. Tô aqui, né? Acho que tive merecimento. Flavião, quando eu deitei na maca, eu lembro até hoje, cara. A anestesia foi do lado direito. E ele veio pra mim e falou, e aí, você tá pronto? Eu falei, nunca estarei. Nunca estarei pronto. Você nunca tá pronto pra uma cirurgia de câncer com metástase? Você vai estar pronto? Aí ele fez a pergunta porque eu acho que ele não tinha nada pra falar pra mim naquela hora. Ele falou, você tá pronto? Porra nenhuma que eu tô pronto. E ele falou uma coisa pra mim, eu falei assim, Flavião, eu tenho um filho me esperando em casa, minha esposa, cara. E só me traz de volta. Ele falou, eu e Deus faremos o nosso melhor, cara. Através das minhas mãos, ele vai ajudar a gente a fazer. E ó, cara, Flávio Rojaige, sobrenome árabe, sírio, não entendo das regiões, mas ele colocou Deus na frente. Uns falam centelha divina, outros falam Deus, outros falam... eu acho que tudo é essa força que move. E é o que faz a gente crer que a gente está aqui por algum motivo. E ele me trouxe de volta. Eu lembro só e apaguei. E depois disso, Marcão, eu entrei em depressão, cara. Aí eu pensei no suicídio, porque eu pensei assim, falei, cara... Nisso você já tinha feito cirurgia, já tava em casa, já tava... Não, o suicídio, eu pensei no suicídio, e não tenho vergonha nenhuma de falar, e eu acho que a gente tem que falar abertamente, porque às vezes algumas pessoas estão passando por uma situação difícil assim, e acham que não tem saída, como eu achava que não tinha saída. Eu pensava comigo o seguinte, cara, se eu tiver... Eu sou engenheiro, sempre fui... gosto muito de aplicar em mercado financeiro, sempre muito matemático. Então eu falo assim, cara, eu com câncer, com metástase antes da cirurgia, eu vou consumir emoção da minha família? Quanto tempo isso vai durar? Você tava gordo, tava... Não, essa época não. Não tava? Não, engordei depois. E eu falei, isso vai consumir emoção da minha família por quanto tempo? Isso vai consumir patrimônio, porque, né, puta, um câncer leva e tal, e aí como é que fica? E, cara, talvez a melhor saída seja um suicídio. Olha que merda, cara. A gente, às vezes, eu penso isso porque quem tá numa situação dessa, às vezes ele não enxerga uma saída. Ele tá tão envolvido dentro de si que não tem quem fale alguma coisa pra ele de fora que vá convencer de que aquela situação pode ser diferente. Mas aquela situação pode ser diferente. Pode ser diferente. E aí, quando eu comecei a amadurecer a ideia, eu falei assim, cara, tem um filho, velho. Sim, quando eu te dão a palavra câncer, cara, ela é como um diagnóstico, como uma sentença de morte, né? E aí, mas esse foi um período que passou o período de pensamento no suicídio, sim. Passou o renascimento. Passou os bens materiais. Porque a morte é um negócio meio esquisito quando você se depara com ela. A gente vive num sentimento, vamos dizer assim, de infinitude. Claro, você não fica pensando na morte todos os dias, cara. E você não lembra que você é finito. É finito. Todos nós somos finitos. Eu vou morrer um dia. Não foi a minha hora. Você vai, Marcão vai, Michele vai, quem tá assistindo a gente ali vai morrer um dia, né? Mas a gente não se depara com isso todos os dias. Só que quando você recebe um diagnóstico de saúde grave, aí você fala assim, puta, minha vez chegou. Bateu de frente com a parede. Né? Porra, bateu de frente da parede. E aí a morte é um negócio esquisito, cara, que eu defino ela mais ou menos assim. Um paredão, onde você não tem porta. Ele é tão largo para os dois lados que você não tem para onde ir. E ele é tão alto que você não tem como escalar. Você só tem uma saída. Virar para trás. E a sua vida, ela é um campo de plantio. E eu acredito muito, e eu senti isso naquele momento, Marcão,
que quando eu virei para trás, eu encontrei um campo sem plantação. Eu tinha um pouco de dinheiro guardado na minha casa. Eu tinha no banco, aplicado, e eu fazia alguns serviços de engenharia também por fora, e eu tinha um dinheiro guardado na minha casa, eu queria ver aquilo multiplicando. E aí quando eu olhei pro dinheiro, eu falei assim, você é uma bosta, porque você não vai me recuperar agora. Eu dei tanto valor para você, e eu poderia ter ajudado tanta gente, eu ter até me ajudado melhor, e você tá aí agora que você não serve pra bosta nenhuma. Tudo que eu tinha se esvaziou, se tornou nada. Porque o que importava pra mim era o quanto eu tinha ainda de saldo de vida, cara. E as pessoas esquecem de viver. Você tem um saldo de vida. Viva o melhor que você puder, desprenda da porra do dinheiro, porque isso, claro, o dinheiro traz um conforto. Você pode comprar um carro melhor, viver numa casa melhor, ter uma geladeira um pouco mais rechonchuda para dar para os seus filhos. Isso faz uma diferença, claro. Mas ele não pode ser. Você já tem um patrimônio, às vezes eu vejo nego que tem patrimônio de 1 bilhão, ele quer mais e não está ajudando ninguém. Muitas pessoas que têm patrimônios grandes ajudam bastante as outras pessoas, mas quer cada vez mais. E às vezes o filho não quer que ele tenha mais, o filho só quer ele. Pai, quero mais, cara. Nós vamos comprar um iate, mas eu não quero iate, cara, eu quero você. Eu só quero você. E aí é onde aqueles pilares que você tá falando, né? Que ele acaba trabalhando mais pra ter mais, pra dar mais e acaba deixando o pilar da família de lado. E aí ele não cuida dele mesmo, que é a sustentação, velho. Ele não cuida dele mesmo, que é a sustentação. E foi nessa trajetória que eu vivi do câncer e que eu superei, que eu fiz a minha cirurgia, que eu entrei em depressão depois, porque toda essa ficha, porque assim, o período foi intenso durante esses 45 dias, 40 dias ao nascimento do meu filho até a cirurgia. Cara, eu tinha um deadline, eu tinha um dia da minha cirurgia, e eu vinha ali, ó, cuidando do meu filho, papapá, e esse dia chegando. Intensas emoções. Frenético. Parada frenética, cara. Bagulho louco. E aí, cara, depois que passou minha cirurgia, é que a ficha caiu, cara. É isso. A ficha caiu. Esse pico de energia. Estresse pós-traumático. Cara, aí eu engordei, aí eu fui pra psiquiatra, tomei remédio. O psiquiatra falou pra mim, ó, você vai ter que desmamar, você tá tomando esse potinho aqui, quando você for parar de tomar remédio, você vai ter que desmamar. Eu falei, caralho, mano. Aí eu comecei a tomar remédio, ficava tonto, o negócio, pá, negócio louco, pô. Tentava dormir, não dormia direito, ficava um negócio louco. Cara, um dia eu olhei na frente do espelho, gordo, falei, cara, quem é você, cão? Aquela foto que você mandou pra gente daquela. Era como você tava? É. Tem como colocar aí na tela? Enquanto ele vai falando? Aí eu falei, quem é você? Eu não me reconheci, bro. Não tava nada flat naquela foto. Não tava flat. Aí eu não tava flat. Tá na tela? Deixa aí, vai falando Aí eu não tava flat. flat. Aí, meu, eu falei assim, para. Peguei a caixa de remédio e joguei fora. Decisão. Mais uma vez, Carlão, decisão. Joguei o remédio fora, falei, vou desmamar porra nenhuma. Eu vou atrás da atividade física. E fui atrás da atividade física. Passei com o Dr. Vitor Curita, um anjo na minha vida, Dr. Vitor Curita em São Paulo. Podem marcar, procurem aí. Dr. Vitor Curita. Falem pra ele do Carlão Cepacol. Ele me chama de Cepacol por causa do meu cabelo. Eu quero cabelo de Cepacol e pau. E, cara, tenho um carinho enorme por ele. Deixa um beijo pra ele aqui. E aí eu voltei nele e falei assim, cara, tu nem me conhece, bro. Mas eu queria te dar um beijo. Lembra que eu falei lá atrás que eu peguei os exames com a secretária dele? Eu não fui nele. Descobri o câncer, ele ia lá fazer o quê? Uhum. Porra, nenhuma. Conhecer o médico? Eu não queria conhecer o médico, pô. E aí eu voltei nele e falei assim, larguei meu remédio, voltei nele e falei assim, cara, eu vim aqui, tal, porque... Mas antes de mais nada, eu quero te dar um beijo. Ele falou, porra, beijo, velho. Fisiculturista, pau. Falei, eu quero te dar um beijo. Falou, porra, deixa eu te falar uma coisa, cara, eu não sou viado. Eu falei, nem eu. Mas eu quero te dar um beijo. E aí depois eu conto minha história. Ele fez assim, pau. Eu fui na bochecha dele. Também não ia dar um selinho, né? Também era. Aí era demais. Aí era partir pra agressão. Aí eu dei um beijo na bochecha dele e tal. E falei pra ele, agora eu vou te contar. E contei a história pra ele. Falei, puta que eu pariu, eu salvei a sua vida. Eu falei, salvou a minha vida, bro. E eu tô aqui pra você me levar pro próximo nível.
porque eu quero ir para o próximo nível. E ele me ajudou a ir para o próximo nível. E aí eu fui melhorando o meu comportamento alimentar, meu comportamento com atividade física, meu comportamento familiar, meu comportamento com o trabalho. E aí eu falo daquele banco da chama, porque aquele banco da chama, em determinado momento, cara, eu passei por um câncer, velho. Você tem noção, velho? Eu passei por um câncer com metástase. E eu voltei para esse banco da chama com 15 dias após a minha cirurgia. Meu médico não queria me liberar, bro. E eu achava que essa empresa precisava de mim. Acredite em você, brother. Acredite em você. Só você aplaude você. Cara, a minha produtividade caiu. Como cairia como qualquer um. Né? Qualquer Né? ser humano. Mas assim, eu continuei sendo cobrado pela mesma produtividade do ano anterior. Só que entre o ano anterior e esse ano eu tinha tido um câncer e tinha tido um filho. E eu. Ninguém entendeu isso. Só você sabia disso, né? Quer dizer, só você sabia não. Só eu Quem tinha tava ao seu sentido. entorno não te poupou de nada. Seguiu com a mesma Cara, pegada. algumas pessoas me pouparam, mas eram pessoas que não tinham poder de decisão. As pessoas que tinham poder de decisão, que necessitavam de passar resultados para frente, queria que eu me fudesse e eu tinha que entregar resultado, para falar tô traduzindo, né, o português. Me fudesse é me ferrar, eu não você tô traduzindo assim as palavras às vezes. Tá bom. E aí, cara, eu não dei o resultado que precisava dar, e aí o contrato foi rompido unilateralmente, e aí depois veio justiça, veio algumas outras coisas que aí deixa pra lá que já foi resolvido. Mas porque só eu acreditava em mim. E quando te entrega. Cara, uma das coisas que eu aprendi muito nisso, cara, por mais que você tenha pessoas do seu lado que convivam com você, você é um ser único. E você é sozinho na parada. Eu tive isso quando a minha mãe, que faleceu ano passado, ela me fez uma pergunta, e uma pergunta meio como um desabafo. Ali eu entendi que nós somos seres únicos, cara. Difícil às vezes entender que a gente é ser. A gente tem uma expectativa do outro, né? De ajudar numa relação de casal. A gente sempre tem que o outro tem que dar mais e que eu sou fodido porque ele não me trata bem, né? A gente sempre se coloca num estágio desse. Sempre. Sempre. Porque é fácil a gente se colocar nisso. Porra, vamos falar a verdade. Eu não entrego um shape legal porque, meu, eu não tenho genética. E foda-se, é fácil. Não preciso fazer nada, eu não tenho genética. Pô, meu relacionamento não vai bem porque o Ilan é um bosta. Não me trata bem, pá. E tô citando porque a gente tá aqui, tá? Uhum. Né, tomando até a liberdade. E o meu também não vai bem porque a Michelle pá. Cara, é um relacionamento, duas pessoas. Só que você é um ser único dentro desse relacionamento. E minha mãe, ela falou pra mim assim, cara, eu daria tudo agora pra trocar a sua alma com a minha alma com a sua, antes de eu ir pra cirurgia. Falei, mãe, mas isso você não vai conseguir, cara. Porque isso é um presente meu. E eu imagino uma mãe, vendo um filho tendo que sair para uma cirurgia, como é que ela se sente aí numa situação dessa. E assim foi. E aí venceu a parada do câncer, entrei em depressão, saí através do esporte, e foi aí que eu me dediquei para o coach, para chegar no estágio atual que eu tô. Cuidar de pessoas, potencializar pessoas, para que elas possam descobrir que elas são capazes de partir para o próximo estágio. Mas como? Aí eu tenho as ferramentas, aí eu faço essa ajuda para a galera de como partir para o próximo espaço, para o próximo estágio. Você tem que se conectar com pessoas que estão no estágio acima que você. Senão você não vai passar para o próximo nível. Você não vai conseguir evoluir do status quo que você está para o próximo nível se você não for humilde e se conectar, moldar o seu ambiente para esse próximo passo que você quer dar. Quero dar um próximo passo empresarial. Quero ser um puta de um empresário
muito bem sucedido, eu tenho que me conectar e estar no meio, ou pelo menos seguir os passos dos empresários bem sucedidos. Lógico. Eu quero ter um relacionamento familiar topzera, exemplo, família. Adianta eu ter amigos que bebam o tempo todo, que são solteiros ou que são todos eles separados. Aí eu respeito quem se separou, cada qual com o seu motivo. Mas eu não vou ter sucesso nessa jornada. Se eu quero ter... Não faz parte da sua realidade. Não faz parte da realidade, Marcão. Às vezes pode até fazer no momento que você tá, mas pro que você projeta como visão, eu quero ter um shape apropriado. Cara, não adianta eu tenho poucos amigos que não têm filhos. Tenho poucos amigos. A maioria dos meus amigos, acho que 90% dos meus amigos que eu tenho uma Tem ovo relação... cozido aqui? Trouxeram ovo cozido? Não tem, cara. Você quer um ovinho cozido? A gente pode providenciar. Não, beleza, porque aqui o ovo ovinho, cozido é batatinha parte da doce. minha- Batatinha doce, ovo cozido, filézinho de frango, beleza. Mas vamos Vamos embora. ficar devendo dessa vez, cara. Na próxima vez a gente vai prometer Fica a dica aí pro podcast. pro próximo. Ovo é a proteína mais limpa do mundo. A gente vai tratar do Ovo e shake peixe, também, né, Carlão? O ovo é o mais limpo. A gente vai Ovo é tratar mais de providenciar um shake também de whey protein. Tá bom. Pra ficar Tá bom. disponível. Mas eu tá fico bom? com vinho hoje como uma prazer. Tá bom, Carlão. Obrigado. Coitado dessa Foi o que a gente pôde fazer, cara. Não, pô, criança. sensacional. Sensacional. E pode continuar, eu te cortei. Não, eu tava dizendo que eu tinha o maior número, meus amigos, assim, das pessoas que passa pela minha vida e que eu conheço, tem filhos. E não é uma coisa que eu simplesmente escolho, é que realmente acontece. Realmente acontece, assim, não existe uma ligação entre quem tem filho um com o outro. A gente Você tem filhos, não? tem uma filha de 12 anos e a gente se conecta. Quando uma pessoa não tem filho, fica mais difícil uma conexão, fica difícil a interpretação da vida, né, de um com o outro. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem. tudo Porque bem. são mundos realmente diferentes. Tem São pessoas mundos que diferentes. escolhem não ter filhos. Sim. Tem pessoas que escolhem não ter filhos. Então, eu me sinto assim com pessoas que não têm filhos, eu me sinto como atrapalhando. Porque assim, Uhum. crianças, vocês têm filho. Né? Vocês têm filho. Criança é criança. E que bom que criança é criança. Né? Uhum. Nós fomos criança, né? A merda é que nós crescemos. Sim. Né? A gente evolui muito rápido e a gente não acredita na gente. Falo de novo pra você que tá assistindo aí desse lado. Cara, se você tá me assistindo aí, você tem que saber que você já venceu uma batalha primária com outros 3 milhões de espermatozoides. Porra, parece uma merda isso, mas não é, cara. Você foi o espermatozoide que naquela ejaculação mais trabalhou, mais correu, mais fez força, mais superou tudo, cara, você superou meios aquáticos ali, aquosos, tal, e chegar lá num óvulo, romper uma barreira, cara, a parada é frenética e louca. E você não honra essa parte da sua história, cara. Você se coloca como um perdedor na vida, onde você já nasceu vencedor. Você pegou esse código, que você já nasceu vencedor, velho? Verdade. E aonde você perdeu isso? Dizem que nós escolhemos os pais, né? Sim. Nesse momento, né? Da fecundação. A gente que escolhe os pais, não são. É uma coisa. Mas aí fala uma coisa. Você venceu toda essa parada. Você nasceu. Você se achava porra de um super-homem até determinado tempo. Quando você começou a pagar a porra do boleto, você se acha uma merda. Acho um loser, porque só por causa Você se acha um loser, você se acha um perdedor. Quando você é criança, você sobe ali no muro, eu vou subir, cara, mas você vai cair. Não, você não vai, eu vou Em subir. que momento da sua vida você passou a ter essa mentalidade de perdedor? Porra, a mentalidade de perdedor veio quando? Por que você não quer resgatar a mentalidade infantil, que não tem medo? A que sua arrisca essência tudo. o que você tá querendo dizer é que a sua essência é uma essência vencedora, porque a primeira coisa que você aprendeu a fazer na sua vencer. existência foi vencer. Foi vencer. Porque a primeira coisa que você fez na centelha de vida foi vencer. Foi vencer. E aí você fica hoje olhando a vida do outro, achando que ele venceu e que você perdeu, cara. A vida não acabou, você não perdeu nada ainda. Você vai perder no Verdade, ponto cara. final. Ninguém conta a história de alguém por completo sem que o cara tenha morrido. Você já ouviu uma história de alguém por completo? Eu posso contar a sua história hoje.
ela vai terminar no dia 18. Verdade. Mas amanhã tem o dia 19. E quando eu conto a sua história final? Quando você morrer, bro. Quando você morrer, eu falo assim, ó. E aí o Marcão jaz aqui, pau, partiu, cremou, fez o churrasco do Marcão, subiu, pronto. Mas o que o Marcão fez até atrás é onde eu conto a história dele. Sim. Então, se você está assistindo esse canal agora, você está vivo. E se você está vivo, hoje, você tem toda a chance de vencer amanhã. E o que falta para você vencer amanhã? Coragem? Coragem do quê? Ah, de não errar pros outros. Ah, eu preciso fazer um post no Instagram que alguém tem que dar um like. Cagando, cara. Ninguém vai pagar a porra do seu boleto. Se você não levantar para fazer, ninguém vai pagar o seu boleto. E você pode vencer. Ah, mas eu só dei cabeçada até agora. Porra, pega a experiência das cabeçadas que você deu até agora e planilha isso. Onde eu errei? Eu errei aqui, ó. Pau, 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 pau. O problema é que as pessoas não param para ver onde errou. Ah, eu engordei. Aí eu peguei lá o plano do Carlão e o Carlão falava que eu tinha que comer isso aqui, que eu tinha que malhar, tal. Mas eu engordei, eu não consigo fazer. Porra! Pega a porra do plano, olha e veja no seu dia a dia onde você errou. Não adianta ficar me mandando foto na hora do almoço e no jantar, porque todo mundo tem essa mania, sabe, cara? Mandar foto na hora do... O prato da hora do almoço, que é a salada com frango, e o jantar, que às vezes ele pega a mesma foto, já tira duas de lado assim, ó, manda do jantar a mesma foto que ele fala. Mas ninguém manda do chocolate, né? Cara, o cara não manda durante o dia. Durante o dia ele não manda. E aí na folhinha lá dele, não tá dizendo nada dos nuts aqui, não tá dizendo nada de não sei o quê. Aí ele fala assim, pô, mas eu engordei. O Carlão não funciona. Cara, eu sou a prova viva do que eu funciono, porra. Eu tenho 52 anos. Eu tenho um abdômen trincado com 52 anos. Malho todos os dias. Porra, então eu sou a prova viva do que eu faço dá resultado, porra. Carlão, o que você pede pra eu fazer não dá resultado. Porra, eu sou a prova viva. Se eu fosse um cara gordo, um cara doente, que fizesse uso de produtos deletérios pro meu corpo e que não tivesse um resultado apresentável, você podia falar assim, puta, o que o Carlão fala não dá certo. Agora, porra, o meu corpo é a prova viva do que eu faço dar certo. Faça o que eu tô pedindo pra você fazer pra você, em termos de saúde. Carlão. E eu falo só para dar só para eu concluir o que para não perder. Todos nós morreremos. Lembra? Lembra que todos nós morreremos? Deixa eu dar uma notícia para você e para você que também está assistindo aí. As mortes acidentais, que são as mortes que são chamadas mortes repentinas aí, vai. Um tiro na cabeça, a queda de um avião. Elas simbolizam 2% das mortes mundiais. 98% das mortes mundiais são mortes de sofrimento. Ou com câncer, ou com outro tipo de doença, ou da própria velhice, né? Morrer de velhice. Então, são mortes que vão te trazer dor. 98% das mortes são essas. E 2% é aquela morte desejada. Puta, morreu dormindo. Acordou morto. Já viu o cara? Puta, foi dormir e acordou morto. Não acordou, né, porra? Tá dormindo. Tá morto. Né? Infarto, levantou, caiu o pau, bateu, ficou ali mesmo. Cara, são as mortes por merecimento que eu não sei como é que o cara lá em cima escolhe que ele vai morrer daquele jeito. A própria pessoa às vezes escolhe e não morre. Aliás, se eu tô falando que é 2%, quantas pessoas escolhem e não morrem? 98%. Porque ninguém quer passar por sofrimento. A gente partindo disso, que a gente sabe que a gente vai morrer por sofrimento, se eu não tiver a sorte dos 2%, o meu prazo de vida, ele tá aqui. O dia de eu subir tá aqui. Não tá? O dia de eu subir tá aqui. Eu tenho um período que eu venho aqui, e começa um sofrimento, não começa? Olha o período aqui, ó. Se eu faço atividade física, se eu tenho uma alimentação saudável, se eu tenho hábitos que não são deletérios ao meu corpo, eu faço isso, ó. Eu encurto o meu período de sofrimento. Eu consigo viver mais com meu filho, com meu neto, com a minha esposa. Eu tenho uma libido melhor. Eu consigo fazer sexo. Não sei quem daqui faz sexo. Eu faço.
Opa! Não, é que às vezes casado. Eu faço, eu tento. Eu já fiz, lembro que eu fiz isso De vez em uma quando tem vez, gente que tal. foge, viu, mano? É? Tem gente que foge. Eu Tem sei. gente que foge. Eu sei como é que é. Eu pego alguns casais que são assim, falo assim, sempre a culpa é dela ou a culpa é dele. Mas sempre não bate, é um dia que não bate. Eu sei que mulher também é um bicho complicado. Mas, Carlão, olha, tem uma solução pra isso. Qual é? E é natural. Só tomar um tribluzinho terrestre que dá um nuke, dá um... Mas aí o casal tem que tomar. Para, filho. Um lado toma, o outro lado não O toma. tribluzinho dá certo, Carlão? O tribulus terrestre dá certo. Tá. Aí, tá Ó, vendo? o que dá certo? Vou já deixar pra Maca vocês aqui, ó. peruana. Maca peruana, tribulo terrestre, mas pera Tá aí, calma. enrolado pra fumar? Não, mano. Não tô brincando, Maca pô. peruana é raiz, pô. Eu sei. É. É igual o tribulus, né? É. Tipo tribulus, também da mesma família, linha. né? Aí você tem outros também que você pode tomar que não faz mal nenhum. Mas a alimentação, ela tá ligada. A atividade física, ela tá ligada. A endorfina gerada, né? A beta-endorfina que é gerada, não existe remédio no mundo que produza a beta-endorfina, a não ser o próprio corpo do homem, do ser humano. Ele produz através do humor, da felicidade, da risada, ele produz através da atividade física e ele produz através do sexo. Cara, se não estamos fazendo sexo, vamos fazer atividade física, porra. Ou então daí. vamos dar risada. Vamos produzir, vamos dar risada. Você entendeu? Então, pronto, deixa isso pra lá, depois acerta isso aí, depois acerta. Ó, já vai tomar uma pedrada. Você entendeu? Então, não é só isso que vai fazer. Atividade física, alimentação saudável, tudo isso vai fazer você com excesso de gordura, você tem a libido baixada, cara. Você tem a libido baixada. Você tem a autoestima baixada. Então, a autoestima, junto com a libido baixa, porra, cara, você não faz sexo. Você faz sexo com luz apagada. Eu peguei uma certa ocasião um casal que veio passar comigo e eles estavam muito fora do peso, muito fora do peso. E não tinham grana para passar. Teoricamente não tinham grana para passar. Ah, não tenho grana, papai, vem aqui conversar comigo. Cara, os caras gastavam, casal, R$4.500 em iFood por mês, velho. Ô, louco. E não tinha grana pra passar comigo. Eu falei, porra, não é a sua prioridade. Grana você tem, você só não tem prioridade. Tô falando sério, Eu R$4.500. juro, reais R$4.500. Eles tinham 2 cartões de crédito pra pagar iFood. Quando eu casei com a minha esposa, 26 anos atrás, eu fui no mercado, eu tinha um carrinho, ela tinha outro, bro. Eu falei, se você visse os dois, você falava assim, ela não mora nessa casa com ele. Não, ela Mas mora. quem que era o podrão e quem que era o light? Vou chamar ela de podrona. Ela tinha hábitos que não eram... Já contou. Ô, Débora! Eu vou falar quem era podrona. Assim, mas Não dá pra aguentar ela. Faz a pergunta de novo aí. Já tá gravado. Olha, pô. Hoje você vai... Quer o saco de dormir do Ilan? Eu vou dormir no carro. Eu deixo o saco de dormir pros caras que apanham da mulher. Mas aí eu vejo, sabe o que eu vejo, cara? Aí eu trago mérito pra ela, porque assim, eu já tinha uma vida de atividade física desde os meus 11 anos. E ela não tinha essa vida de atividade física. Então eu acho que pra ela... Então, saiu, cara. Saiu. Não, cara, peraí. Foda esse cara, mano. Sou coach. Ele entrou na curva. Você acertou, né? É que ele entrou na curva voando, você viu o bicho? Não, mas aí... Ele viu que ia passar reto e... E aí eu trago mérito pra ela e não mérito pra mim, porque eu já tinha uma vida de atividade física, ela não. Então pra mim era muito... Se eu voltasse pra outra vida, aí o mérito seria meu. Mas o mérito é dela de ter pego uma vida que ela não tinha atividade física e uma alimentação não tão saudável, ela conseguir mudar isso. Que então momento, o mérito que momento que ela virou a chave? Cara, ela virou a chave quando era assim, começava a brigar em casa, eu saía pra correr. Falava, a gente daqui a pouco termina a briga, cara. E eu ia pra correr. Eu voltava depois de 2 horas, suado, cansado, que ela falava, entrava aqui, saía lá. Ela também já não lembrava por que tinha começado a briga, porque mulher é assim, né? Ela começa a briga com você e, na verdade, você vai tocando a briga com ela e tem uma hora que você fala assim, deixa eu tomar uma água. Né, Não, você vai tomando uma água e fala assim, cara, por que eu tô brigando, cara? Eu já não sei mais nada por que eu tô brigando.
Você tenta até arrancar com ela, você fala, por que nós estamos brigando mesmo? Mas ela, se você fizer isso, você vai arrumar uma outra briga. Porque você não prestou atenção no que ela falou. E ela falou tanta coisa que você não sabe nem por que começou. Que vocês brigam, viu, mano? Porque minha briga é ferrenha. Mas é assim. E aí, cara, eu continuei indo na academia, e ela começou a correr, fazer corrida de rua comigo, academia. Não, peraí. Eu brigo assim que nem eles estão falando? Eu não brigo assim, né? O olhar, vamos voltar. Não, Não. Ó, dá pra dormir. Você, continua. Dá pra dormir nós dois. Corta pra 18. Dá pra dormir nós dois no carro, mas a gente não dorme. Carro novo, mano. Eu dormi no É carro. grande, cara, é grande. É grande. A gente não dorme de conchinha. E aí, nesse momento que eu continuei, e ela veio no tempo dela, cara. Ela veio no tempo dela, mas assim, a gente tem que respeitar que cada um traz uma história. Cada um traz um tempo. Isso é a magnitude da vida. Isso é a beleza da vida, de você saber que cada um é cada um. Não adianta eu falar pra ela assim, pô, eu quero que você emagreça, eu quero que você vá, eu quero que você faça, eu quero que você... Porque no tempo dela, ela tem que ver o meu resultado ser bom para que ela entenda que o que eu estou fazendo é bom. Pô, agora se eu tô indo no bar beber com meus amigos, chego todo dia, pô, meu chefe me cobra, ela vai olhar para mim e falar assim, puta, acho que isso não é bom, não vou ficar bebendo, porque isso não é bom, né? Então, a gente sempre tem que olhar da maneira, eu procuro sempre olhar e orientar os meus cuidados, as pessoas que eu cuido, a olhar sempre para o lado positivo. Aí vamos pro lado positivo. Ah, mas eu vou ter que deixar de comer com meus amigos, vou ter que deixar... Não, você não precisa deixar de comer com seus amigos, né? A comida não pode ser... Porque, assim, tem um negócio muito bacana quando você traz as pessoas para a realidade, assim. As pessoas que tem um pouquinho... que estão fora do peso, assim, elas tentam se enganar, dizendo assim, mas tô bem, fiz todos os meus exames, tá tudo bem. Você não tá bem. Se você tá muito fora do peso, você traz doenças que vai trazendo sobrecarga em juntas, você vai trazendo dores que às vezes estão escondidas, daqui a pouco começa a sair, você tem pressão arterial alterada, você tem diabetes alterado, você podia estar melhor. Ah, mas eu consigo subir uma escada, mas você podia subir duas, você entendeu? Ah, mas não quero subir duas. Então, hoje é uma escolha sua, pode ser que amanhã essa escolha é diferente, mas que isso não sou eu que falo, tá? Organização Mundial de Saúde. Se você tiver com um corpo adequado, você tem uma maior longevidade, um menor gasto de plano de saúde. Plano de saúde quer que você engorde, gata. O plano de saúde quer que você engorde, que você fique assim, porque aí você vai consumir remédio, você vai no plano de saúde, você tá fudido. Então, esses caras todos querem que você não tenha uma saúde adequada, porque eles dependem de você estar ferrado, para que você faça a máquina funcionar, né? É assim que funciona. Então, as pessoas se perdem nisso e se enganam dizendo que estão num peso mais adequado. Não, eu tô bem. Cara, você não tá bem, você pode produzir mais. E à medida que você vai ganhando qualidade de vida, quem tá com você, vem também. Às vezes demora um pouco. Então, você tem que trazer, você vem trazendo devagar e a pessoa vem. Ela vem, Marcão. Pode demorar um pouquinho, mas ela vem. Mas tem que respeitar. Tem que respeitar o tempo. E as pessoas, às vezes, é aquilo que eu te falei. Falei pra vocês, a pessoa tem que se fuder pra tomar uma atitude e passar pra outro nível. Sim, concordo. Foi o que aconteceu, né? Bom, hoje ela já tá treinando com mais frequência, mas foi difícil chegar a esse nível, né? Não é fácil. Uma pessoa que tem a vida sedentária, tem os É difícil. seus costumes e de repente mudar assim, precisa de ajuda. Precisa de ajuda. É por isso que tem pessoas assim, como você, E a Débora a Débora fez curso de coach de emagrecimento. Ela se transformou, ela fez, gosta muito de musculação, participou comigo de um palco de fisiculturismo em 2019, em outubro de 2019. Nós ganhamos na categoria que nós participamos. Chegamos lá seco pra caramba. Tem algumas fotos aí, se você quiser colocar, pode ficar à vontade. Então, porra, foi uma jornada pra ela. Mas tinha quem apoiasse do lado. Quem
que tinha quem desse esse suporte do lado. Ela estava envolvida num ambiente que levava ela para um nível diferente. E ela se abriu e foi humilde de aceitar que o ambiente onde ela queria era um ambiente melhor, onde ela queria estar, era um ambiente melhor para ela e que ela não tinha conhecimento e ela foi adquirindo conhecimento. E tudo bem. Mas eu gosto muito de focar na saúde. Porque a saúde é que vai fazer você, vai te dar, você cuidando de você. Às vezes a pessoa não pensa, e eu gosto muito da aviação por causa disso. Né? A aviação é um negócio formidável, porque você coloca um avião de toneladas e toneladas lá voando, levando 200, 300 pessoas. Então eu acho que é uma das coisas que mais tecnológicas tem, cara. Eu entendo dessa maneira. Difícil é levantar um negócio daquele lá e botar para voar e ir pro outro lado e tal. E aí, eles têm um lema que é o seguinte: se a máscara cair, cuide primeiro de você para você poder cuidar do outro. Então as pessoas fazem o seguinte, eles estão sempre cuidando do outro, estou trabalhando para produzir mais dinheiro, estou trabalhando para trazer mais riqueza e tal, para o outro, sempre para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E aí quando ele vai cuidar de si, já foi, gato. Já foi. Você deixa seu carro velhinho lá, apareceu uma ferrugem, você deixa, não sei o que, você deixa. Um dia você vai querer fazer uma viagem de Lisboa para o Porto e vai no mecânico, ou vai em São Paulo, Rio de Janeiro. Aí você vai no mecânico, eu vou pegar a estrada, o cara fala, cara, esse carro aqui não dá pra pegar a estrada. Nem anda mais. Não anda mais. Você não cuidou, né? Você não cuidou, né? Alguma vez ele ficou enferrujado aqui, tá. Alguma vez você sentiu uma trepidação? Senti, mas não cuidei. Legal, pau. E agora, doutor, o que a gente pode fazer, mecânico? O que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. Você tem que trocar de carro. Só que eu não consigo trocar minha carcaça. Não dá pra trocar o coração, não dá pra trocar o pulmão, não dá pra trocar mais. Então será que custa tanto se cuidar agora? Ô Carlão, e deixa eu te perguntar uma coisa, como que você tem feito com os seus clientes que ficaram lá no Brasil e você já falou, né, que agora você tá fazendo uma transição de carreira, que você tá partindo pro mercado imobiliário. Pro mercado imobiliário, mas você ainda vou continua no mercado imobiliário. Eu não tenho Como dúvida. eu vou fazer? Não sei, velho. Não, mas Tô peraí. aprendendo. Não, como é que você ainda continua atendendo os Continuo seus atendendo clientes online. do Brasil online? Continuo atendendo online. Já tô começando a atender algumas pessoas aqui, presencial. Que dá pra você conciliar, né, também. Dá pra conciliar. O horário é flexível. Adoro o que eu faço, de cuidar de pessoas. Como eu sou engenheiro, trabalhei muito com imóveis e com obra e tal, tô pegando gosto pelo mercado imobiliário, tô achando bacana, porque eu tô cuidando de sonho das pessoas. Sim. Né? Legal. Você mudar de uma casa é um sonho, né, cara? Você planeja, tal. E por que não procurar um consultor imobiliário que nossa equipa, fala em Portugal, nossa equipa, ela tem a Renatinha, Gabi, Lúcia, que entrou agora, a Lívia, que é a nossa líder team, e Teu Aires, que é o broker nosso, na The Agency Portugal. E a gente é a nossa equipe é especialista ou especializada, região de Cascais, Lisboa. Então a gente tem esse lado que eu tô adorando, conhecer os imóveis, porque, cara, cuidar de pessoas fisicamente, trazer saúde, é cuidar de um sonho, né? Porque, porra, qual é o meu sonho? Eu quero ir numa praia, meter um biquinizinho fio dental. Eu quero que quando eu levantar, a galera olhe, as mulheradas, né? Mulherada quer que mulherada olhe. Fala, puta, eu quero que a mulherada olhe, porque ela não tá nem preocupada se o homem vai olhar, ela quer que a mulher olhe pra ela. E fala, se a mulher olhar e validar, pô, se o marido validar, pô, forra. Não interessa muito. Mas se a amiga validar, puta que pariu, velho. Ganhou. Mas eu não te falei? Mas você não interessa, me fala. Quem interessa é ela. Pronto. Então tá bom. As amigas morrendo de ciúmes, de inveja, é o que importa. Mas aí você cuida de sonhos. E agora eu vejo que o mercado imobiliário é um segundo sonho que a pessoa mais pensa, cara. Mas tem. E dá pra conciliar os dois, Marco? Dá pra conciliar. É um sonho de uma casa pra um filho, pra um neto, pra um irmão, pra mãe. Puta, eu quero uma casa melhor pra minha mãe, porque eu atingi um patamar agora. Agora eu quero comprar uma casa pra minha mãe, quero trocar de casa. Então, essas duas áreas se interagem pra mim. Eu descobri que elas se conectam, na verdade. É um desafio novo, né? E eu que é o que você gosta. Que eu gosto de desafio. Eu gosto de dor. Puta, tô sofrendo pra caralho nesse começo agora, cara. Aprendendo legislação e tal. Você nem por às vezes começar. Cara, o que quer dizer isso aqui? Mas e daí? Eu vou aprender. Eu só tenho 52 aninhos, cara.
Carlão, eu tô passando por coisa parecida com você no negócio que eu tô fazendo do curso de treinador. Eu tô fazendo algumas provas, e isso porque é dentro daquilo que eu já sei, né? Que é jiu-jitsu. E às vezes a prova, dentro da própria matéria, as palavras em português, eles mudam alguns termos e já complica o enredo, assim, a forma de compreender já não faz o sentido na palavra. Facilita. Já muda o contexto, você fala assim, pô, mas Uma o que palavra. é uma palavra que muda. Eu falo, mas o que é isso? Eu não entendi. E aí eu erro a pergunta porque eu não entendi o que o cara quis dizer isso sendo português. Porque não faz sentido. Eu fico imaginando sendo uma coisa imobiliária que é completamente diferente. Imagino Aham. como é também complexo pra você entender isso aí. Mas eu não tenho medo, cara. Eu aprendi Não, a eu não ter sei. medo. Eu Às vezes aprendi é a não mais ter medo. fácil Mas não é nem a questão de interpretar. interpretar. Porque imagina, você tem uma lei que você já está acostumado no Brasil, uma forma de escrever e de ler aquela lei. E aqui você lê a mesma coisa, só que em palavras diferentes. Por isso que é E mais como fácil é que você não conhecer às vezes. Mas e como é que você exato. faz? Porque Como é se que você você não faz? conhece, você não tem parâmetro. Você não tem parâmetro. Mas e aí, Porque como é que se você faz? conhece, você não tem. E como é que você faz? Não, numa prova você erra. Sim. Eu erro, no meu caso eu erro. Agora, Mas quando se você não tem estudou- mas parâmetro, se é mais você fácil. estudou- mas se você estudou a matéria, você já sabe. Aí que tá, né? Tá ligado, né? Ah, então agora nós estamos falando de outra coisa. Aí que tá. Lembra que eu falei? Que você tem que pensar na visão, mas tem que ter planejamento. Sim, sim. O Aí que que depois eu aí faço? você vai atrás Eu do tenho erro. treinamento na agência que eu tô passando. A pessoa fala... O que você quis dizer? Primeiro que o português, quando começa a falar aqui, eu já não entendo, parece que tá falando inglês, cara. Tá merda, cara. Eu falo, respiro e falo, cara, eu tô traduzindo do português pro português, Português. cara. Vai do português pro... Eu falo, você pode falar um pouquinho mais devagar? Porque eu não captei metade da palavra. Cara, no carro aqui vai um tal do negócio que chama dístico. Dístico. Pra eu entender essa porra dessa palavra, eu perguntava pros caras da Zona Azul, cara, o que eu preciso pôr aqui no carro? Eu preciso de dístico. Primeira vez eu falei assim, cara... Mas beleza. o carro já tem disco, não tem? Não, eu falei Você assim, cara, eu não entendi. entendi o que esse cara falou, mas eu não vou perguntar agora. Aí eu peguei um outro lá mais bonzinho. Tá? Cara, eu sabia uma pergunta, eu disse, o que você tá falando, velho? Deixa eu te falar que o outro cara já me falou, eu não entendi porra nenhuma. E eu tô sendo humilde pra falar, venho do Brasil. O Brasil sabe que a dificuldade que eles têm com a língua lá. O que você tá falando? Soletra pra mim. D-I-S-T-I-C-O. Ah, dístico. Isso, dístico. Beleza. Fui pedir um café abatanado. Não é abatanado, é abatanado. Porque não tem acento nas palavras. Abatanado. Aí eu falo, porra, cara, tô pedindo a mesma coisa, só que não tô Ah, me tá entregando. E o porquê? Como é que é o porquê? Por quê? Tem gente aqui morrendo de rir do lado aqui. Como é que é o porquê? Aí eu falo, Como é que por quê? então, assim, eu vou Tem que perguntando. aprender, cara. Então, eu vou perguntando. Eu pego minha líder team lá, coitada, ela sofre. Eu falo, cara, o que quer dizer isso aqui? O que tá escrito aqui? O que não tá escrito? Cara, eu vou perguntando. É, a gente Cara, só... eu vou perguntando. E eu não tenho medo de o viver, perguntar. como que é que você falou? Renascer. É o renascer dentro da própria vida. É. E pronto. Daqui a um tempo eu vou estar muito melhor e tal, mas eu gosto de desafio. E quando eu tiver dominado esse desafio, eu me conheço, cara. Vamos mudar pra Irlanda. Vamos mudar pra Luxemburgo. E a Débora tá em Não, casa talvez falando. Talvez até fique aqui, mas abra outra coisa, vou para outro segmento, entendeu? Deixa isso pro meu filho, vai, toca daqui, que eu vou fazer outra coisa ali e tal. Porque, pô, eu sempre gostei dessa dinâmica da vida. Mas é gostoso aprender, não é? Pô, a dinâmica da vida. Demais, E né? quando eu vou cuidar de uma pessoa, sempre eu cuido de uma pessoa, daqui a pouco eu tô cuidando do filho, daqui a pouco eu tô cuidando da mulher, daqui a pouco eu tô... Então é dinâmico, é dinâmico, é dinâmico. E cada um traz uma história de vida, tal. Até conversei com você no telefone, né? Uhum. Eu- Foi pouco tempo, né? Foi pouco tempo. Foi 40 minutos, parece que foi 3. Coach é muito legal. Coach é muito legal o trabalho que a gente faz, porque uma pessoa veio me procurar para emagrecer. É. E ela veio me falar assim, ó, eu quero emagrecer, mas por que você quer emagrecer? Porque eu vou separar. Ah, você vai separar, você veio perguntar porque vai separar. E, puta, beleza, né, cara? Você tem um filho de 5 anos, não tem? Pô, que legal, cara. Mas por que você pensa na separação? Cara, eu já tinha olhado o histórico dela assim. A mãe separada, o avó separado, bisavó separado, tataravó separado, todo mundo separado. Eu falei, cara, essa mulher tá no meio de uma transição de
ressignificação familiar. Eu falei, cara, se você pensasse de uma outra maneira, faz sentido pra você separar? Não, eu gosto dele. Ah, então, se você gosta, já tem um pontapé inicial. Fiquei 2 horas, não sei se foi 2 horas, 2 horas e meia com essa pessoa nesse dia. Cara, ela saiu dali, só que 2 horas já tinha passado algumas tarefas, já nem fudendo que eu vou fazer isso pra ele. Eu falei, não, você vai fazer. Você não tá falando que gosta do cara? A gente não tá falando de tentar resgatar um relacionamento? Você vai ter que fazer. Porque se você colocar esse papel aqui, ó, ele vai colocar esse copo aqui. Não vai. Pai, eu sou capaz de apostar com você que se você colocar esse papel aqui, ele coloca esse copo aqui. Mas eu não tenho coragem de colocar esse papel aqui. Não, você vai colocar esse papel aqui. Você vai se comprometer comigo, não é com ele. Comigo você vai se comprometer que essa tarefa, nessa semana, você vai fazer de colocar esse papel aqui. Vai me doer? Vai, claro que vai doer. Porra, se você não quer dor, nem vem aqui, Não porra. tem evolução. Ou se você ia chegar aqui e emagrecer, não ia ter dor. Claro que ia ter dor. Você traz históricos que eu vou mudar algumas coisas que você vai ter dor. Tá bom. Aí na primeira semana mudou o papel. Cara, mudei o papel hoje. Falei, aí, uma bosta. Tá bom, continua mudando o papel. 3 dias depois, cara, mudei o papel. E aí? Melhorou. O copo já mexeu. Falei, você tá de brincadeira que o copo mexeu. Falei, porra, era fato que o copo ia mexer. Puta, cara, 20 dias depois, 30 dias depois, só fiquei um dia com ela e dando assim, um suportezinho. Ela veio, lembra que eu falei? Ela veio buscar emagrecimento. Uhum. Porque ela ia separar e ela queria ir pra pista bem. Cara, não dei emagrecimento para ela. Não vou cuidar do seu emagrecimento. Me recuso a cuidar do seu emagrecimento. Porque eu sou família. E pra mim, eu sei o que é a dor de uma criança quando os pais se separam. É uma dor muito grande. E aí eu falei, não posso proporcionar isso. Não posso ser conivente com cuidar dela em prol dela ir pra pista. E onde fica o filho jogado? Onde fica o marido que eu nem conheço, não sei nem quem é. Mas deve ter as dores dele também. Um mês depois, me mandava o WhatsApp, te amo, papapá, meu relacionamento. Um mês depois, beleza, pode seguir. Sumiu. 6 meses depois ela entra na minha loja. Magra. Falei, uau! Falei, menina, foi buscar em outro lugar? Falei, não fui, cara. Deixa eu te falar. Busquei na internet as dietas que eu tinha que fazer e não me separei. Falei, mentira! Não se separou e emagreceu sozinha. Que bom. Quanto eu ganhei nisso? Puta, isso não tem preço, velho. Ganhou legado. Isso não tem preço. Ganhou aquilo que Ela você se falou de cuidou. chegar na porta e olhar pra trás e ver o que você deixou Você entendeu? na parede. É isso. É isso. Não separou. Falei, puta que eu pariu, ganhei, cara. Ganhei. Não recebi 1 centavo, porque eu não fiz pra receber nem centavo nenhum. Eu fiz pra ajudar. Não separou, porque eu não acredito na separação. Eu não acredito numa separação. Eu acredito no desafio de você vencer a não se separar. Esse é o desafio maior. Esse é o mais difícil. Mais fácil, sei lá, falar assim, eu quero separar. As dores que você vai trazer, eternas, pra todo mundo que envolve. Claro, se é um relacionamento deletério, onde você já tentou e apanha, e muitos homens batem nas mulheres porque o homem tem mais força e tal. Às vezes tem umas pessoas descontroladas, mas a gente não tá falando desse tipo de relacionamento. A gente tá falando de tipo de relacionamentos que são plausíveis, que briga tem em qualquer relacionamento. E às vezes você acha que é só a Michelle que briga com você, e não é só a Michelle que briga com você. É você que briga com a Michelle, porque ninguém briga sozinho, ninguém beija sozinho, ninguém faz amor sozinho, né? Então, a gente tem que entender que gente precisa de gente para ser gente e que a gente tem que se entender. Bom, ninguém briga sozinho, né? Ninguém que é? briga sozinho. O que é? Tá na briga, enche a boca d'água e não engole. Deixa ela falar. Não engula. Se engolir, você vai falar. Não engula, deixa. Vai com aquela água quente, vai deitar com a água quente na boca. Quando ela dormiu, você engole. Por isso que eu tô falando pra ele pôr água na boca. O trigo no campo, ele não sabe se ele é integral ou se ele não é integral. O trigo que tá no campo, ele tem glúten. É uma proteína que faz a durabilidade melhor dele no campo e ela dá uma elasticidade melhor para as massas. Só que ele é inflamatório e ele é viciante. O glúten. É, uma proteína, o glúten. E ele deixa você Mas inflamado. o glúten é colocado Não, artificialmente? isso foi no passado. No passado, tal. É. Fizeram as transformações genéticas no trigo para que tivesse um pouco mais de glúten. Sim. Se você pegar o trigo lá, de quando ele era trigo mesmo, Não original, tinha glúten. Tinha uma
uma quantidade muito baixíssima de glúten. Sim, aí Pô, os hoje a transgênicos colocaram. Não vou dizer transgênicos, vou falar nas modificações, não vou utilizar o termo transgênico, porque talvez eu estivesse errando, falando alguma besteira sobre transgênicos, né? Não sei o que Sim, envolve. sim. Mas o glúten que tem hoje é um glúten aumentado, Aham. e o glúten ele causa dependência e ele causa inflamação. Tá de zoeira. Dependência? Dependência? Ah, então é por isso que eu adoro macarrão, então. Você não gosta do macarrão, você gosta do Do glúten. glúten. Sem você saber, você gosta do glúten. E o glúten, ele traz uma coisa nele que é assim, quanto mais você come macarrão, Não sente saciedade. você não sente saciedade. Pode comer pão. A entradinha lá do restaurante, você fica comendo. Pão. É isso mesmo. Entendeu? E Aí você fica lá, só faz mal. produzindo insulina para combater tudo isso aqui. Produzindo insulina. Puta de um processo Aí te dá inflamatório. aquela brisa. Puta de um processo inflamatório. Por quê? Por que dá essa brisa? Porque você tá cheio de carboidrato, aumenta seu pico de Nada, insulina. nada. Você tá porque assim, o pâncreas produziu demais insulina, bro. Sim. Ele trabalhou pra caralho. Sabe o que é pra caralho? Se você trabalhar pra caralho, você não fica cansado? O seu pâncreas trabalhou pra caralho pra produzir insulina. Assim, num nível assim, louco. O seu corpo fica cansado. Porque o pâncreas trabalhou demais. E aí, alguém tem que consertar esse troço. E aí tem que produzir. Fizeram um estudo em Londrina onde eles pegaram pessoas dependentes químicos de droga sintética e dependentes de farinha de trigo. Mesma tribo. Separaram num quarto, separaram no outro. Tiraram a farinha de trigo, tiraram a droga sintética. Você não sabia quem era quem. A abstinência era igual nos dois. Mentira. Dor de cabeça, irritação, enxaqueca, e isso, e aquilo, e vontade de não sei o quê, e nervosismo, e quer roer a parede, e quer não sei o quê. É viciante. Ele é viciante. Ele trabalha no sistema neurológico com vício. Macarrão, Por isso que você acha louca desse Porque jeito. então. Quando você pensa em comer um pão com salsicha, você não. Pão com salsicha, ou pão com linguiça, ou pão com. Você pensa no pão. Você pensa em comer uma pizza. Olha só, repara. Agora vocês vão reparar, a partir de agora, na pizzaria, quando vocês forem. Quando você fala assim, Você pensa na massa. pessoal, tô aqui com o cardápio, todo mundo lá tomando vinho, caralho a 4. Peço pizza do quê? Qualquer coisa. Pode ver quando. Eu gosto de calabresa, mas se tiver de queijo eu como, se tiver de palmito eu como frango, então eu adoro gorgonzola, pode pedir. Atum, adoro atum. Nossa, a boca tá enchendo d'água. O cara gosta de tudo, porque ele tá pensando no glúten. Ele quer satisfazer o glúten. Quando você vai comer um macarrão, você não tá pensando assim, com um molho gorgonzola puxado mais ou menos, você não tá. Você tá pensando no macarrão, mordeu o macarrão. Se é molho vermelho, às vezes tem uma queda melhor para molho vermelho ou para molho branco, mas o que você tá, a base do negócio é o pão com manteiga de manhã. Não é a manteiga, você nem pensa na manteiga. Se o cara fala assim, tem pouco manteiga, mas acabou a manteiga, fala, dá o pão. Se ele falar pra você, só tem a manteiga, não tem o pão, você não vou comer manteiga. É verdade, mano. Pô. Caralho. É verdade. Se você pensar, por exemplo, eu adoro pão com manteiga, mas sabe o que me barra comer pão com manteiga? Eu tenho azia. Me dá queimação. Mas acho que é o glúten, não é? Que Não, dá não azia, é. cara. Não. Pode ser. Deve ser o Mas agora, o macarrão, quando eu penso no macarrão, é essa sensação. Pizza, a mesma coisa. Pizza, macarrão, coxinha, esfirra, Não, tudo que vai. coxinha. Bolo, mas pizza e tudo que macarrão. vai, mano. Outro bolo me faz mal, cara. E eu adoro aquele bolo de Então, vovó, bolo- sabe? Aquele bolo. mas aí você tá metendo um açúcarzão, você tá metendo Bolo uma de farinha. milha. Aí você, mano, aí você fez a Ah, fada. chega, vamos parar de comer que já tá me dando fome. Acho que eu vou comer uma Vamos acabar com esse podcast aqui pra gente vamos comer acabar, uma pizza agora. vamos comer uma Eu Mas se vou você tirar tinha um bolinho ali perguntado- da avó. Você tinha perguntado, sim, tô atendendo a galera online. Pode perceber, Diga. o que você precisar de mim, eu tô aqui. Você, puta que eu pariu. Agora você fala assim, puta, lembrei desse cara. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Fudeu geral aqui. Você me ajuda amanhã? Cara, amanhã não dá, cara. Amanhã, segunda-feira, amanhã não dá, deixa eu te falar. Pode ser na terça? Puta, pra terça talvez dê. Ai, não. Terça. Fechou terça, então. Não, então eu acabei de lembrar que a terça não deu. Mas, ó, se você precisar de mim, me chama. Aí você fala, puta vida, passa 3 dias. Você liga pro mesmo cara, ó. Não preciso mais daquele negócio. Tô precisando de um outro. Que fala,
Puta, isso aí eu não consigo, velho. Porra, mas não era tudo que eu precisava de você, era pra eu te ligar? Ô, tem uns caras aqui que eu mando o WhatsApp pra ele e falo assim, ô, vem aqui me ajudar aqui pra carregar o colchão. O cara nem olha o WhatsApp, Não, mano, olha. ele aparece lá em casa. Não. Eu falo assim pra ele, Ah, tá. nem vem mais que eu já subi o colchão. Não, e será que os caras Aí o cara sai- não, o WhatsApp do Aí o cara é cara- aquele que não o fica cara nem azulzinho. olha, velho. Não, O cara já não. vem É aqueles direto. caras que não ficam Ah. azulzinho. Não, Você cancela a operação, É o ao cara aparece contrário. lá na porta. Mas você quer ver a tática? Os cara usam a tática, Marcão, é o seguinte aqui, ó. Precisa ser hoje. Aí chega já aqui, ó. Precisa ser hoje. Não vou abrir o WhatsApp. Amanhã de manhã ele abre. Puta, vi só. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Pronto. Né? Mas a gente é solo mesmo. A gente é solo e... Mas a gente precisa dos outros. Gente precisa de gente pra continuar fazendo Que e isso? sendo gente. Então, vamos falar do nosso padre? Claro. Cadê? Ah, vou dar aqui, vou falar da Atomy primeiro. Agora vai esperar. Vai Agora esperar. vai mijar na calça. Vai pedir na calça. É a primeira vez Puta, que eu pra fazer convidado xixi, é mano. primeiro que a gente, mano. Não O vai, convidado pode ir, voltar ali não, e a tal. gente pode, você não. Vamos lá, Atomy. Ó, corta cá. Vai ganhar o kitzinho da Atomy. Oh, muito obrigado. Vem aqui a pastinha de dente, de mel e própolis. É Olha! top. Agora, essa escova de dente aqui, ó, que é cortada a laser e com filamentos pulverizados a ouro, ó, como é Você fininho. tá de brincadeira, velho. É sério, Oh. é sério. E o Rodolfo, assina Eu embaixo posso- que é pulverizada a ouro. É. Não Eu posso pode tirar vender. Posso A tirar a dentadura? dentadura aí? Vai tirar agora? Não, Espera eu ia tirar, pouquinho. Não tira não. Porra. Que isso, a Débora te mata. Ela fala assim, pô, você tirou a dentadura lá, cara. Pô, Débora. Não era pra falar, pô. Ai, Ai, coitado. Ó, presentão pra você. Pô, obrigado, viu, meu? É isso Tá aí. bom? Manda- Quem quiser, entre em contato com o Rodolfo lá no Instagram, É Rodolfo isso aí. Barros S_, para se tornar membro da Atomy. No Brasil também tem. Rodolfo Barros com um S _. É isso aí. E Bem. Rock Solid Eyewear, rocksolid.com.br, né, Marcos? E tem um desconto lá também. 20% 20%. no Essa caixinha é muito louca. É, Né? Ó, é da hora. aqui, ó. óculos inquebráveis, toda a linha, masculino, feminino, ciclismo e casual também, que é o Marcos tá usando o casual ali. Tem aqui, tem aqui. E Isso. entre em contato com o Carlão, @eu_Carlão, pode chamar no direct. Vou ter o maior prazer de cuidar de você e eu de verdade preciso ir no banheiro. Sério, velho. Vai lá, vai lá. Apertado.
Eu não sei se vocês vão terminar. Não, ou vamos não, esperar. não, vamos esperar. Vai esperar. Vai lá que eu vou deixar um agradecimento aqui. Corta pra cá, por favor. Queria deixar um agradecimento pro Ricardão Japa, que foi aí que ele tocou nesse assunto, grande amigo, e também pro Lemos. O Lemos hoje fez um corre comigo de moto, a gente estava lá no curso de professor de jiu-jitsu lá, e se não fosse ele, a gente não tinha chego aqui hoje a tempo para poder fazer o podcast. Foi correria, mano. Hoje foi Imagina, tenso. hein? Imagina. Já faz algumas semanas que a gente tá passando perrengue, né? Fogo. Curso, com obra. E amanhã eu vou de novo pra vida lá, mano. louca e é isso aí. Amanhã é das 9h30 às 7 da noite. Não é fácil. E aí acaba. Pra ser professor de jiu-jitsu aqui, né? Tudo pra ser professor de... Eu vou gravar um vídeo. Eu decidi que eu vou fazer um vídeo. Eu vou tentar fazer um vídeo de 15 minutos. Com toda a explicativa. E depois eu vou postar no canal lá, contando mais ou menos como é que é passo a passo. Pra galera ter uma noção disso. Custa ser Uber. Eu vou fazer dos dois. Eu vou tentar fazer um vídeo de 15 a 20 minutos do Uber e do Jiu-Jitsu e vou postar no canal pra galera ter uma noção. Vou ver se eu venho aqui, gravo. E... Quanto tempo você levou pra conseguir essa quê? autorização Do pra qual? pilotar o... O Uber? Ao mesmo tempo do Jiu-Jitsu, cara. Vai pra... Você já tem autorização? Do Jiu-Jitsu não. Do Jiu-Jitsu vai sair acho que em 2 semanas. Porque o que Estou acontece? de volta. O Jiu-Jitsu, amanhã eu faço a última aula e as últimas provas. E aí eu não sei quanto tempo a federação vai emitir o documento que me autoriza a fazer o estágio. E a partir do estágio eu já posso dar aula, né? Que o estágio já conta como aula, eu já posso dar aula. E aí na academia onde eu vou estar treinando. E o do Uber foi 11 meses, né? Hoje liberou o aplicativo. Então, 11 meses para o processo do Uber. E provavelmente 11 meses do Jiu-Jitsu também, né? Se for levar assim, daqui 2 semanas, 11 meses. Pra tudo. Certo? Já tá dando Beleza? agradecimentos feitos. Carlão, obrigado. Obrigado. Sensacional. Não me perguntaram por que eu vim com a camisa de super-homem. Ah, cara, A camisa de super-homem é o seguinte, cara. O super-homem, o lado fraco dele, ou que ele tem que evitar de estar em contato, é a kryptonita. Você tem que saber qual é o elemento que te leva para trás. Qual é o elemento que te puxa para trás. Dentro da força que você tem, o que te puxa para trás? Desconecte-se desses elementos tóxicos. Aí você começa a voar. Seu voo ele começa a iniciar quando você começa a se desconectar dos elementos tóxicos da sua vida. Superman, quando ele entra em contato com o elemento tóxico, ele já não é o Superman. Então, muito cuidado. Se os seus olhos forem do bem, o seu corpo será luz. Se seus olhos forem do mal, o seu interior é trevas. Então, alimente-se sempre do bem. Seja sempre do bem. Você será sempre luz. É isso aí. Beleza? Boa. Tamo junto, molecada. Valeu. E o que ele quer dizer é que até o Superman tem uma fraqueza, né? Claro, todos temos. Até o Superman tem uma fraqueza. Isso né, faz mano? parte da dualidade humana. Até o Isso Superman faz tem uma parte da fraqueza. dualidade humana, não que o super-homem seja humano. Não sei se ele é humano. Não, Em ele não teoria, é ele humano. não é. Ele é um Em teoria, ele não é, ele é kryptoniano. um kryptoniano. É isso. É, isso aí. Isso aí. Tamo Pessoal, junto. Obrigado por terem participado aqui com a gente do podcast. Foi um O pessoal prazer. participou, mandou um salve aqui pro Carlão, mandou um salve pra gente. E é isso aí. É isso aí. Tem alguma palavra daí? Não, é só participem lá do sorteio. Vão lá no Instagram, né? Curta. Lá. Não, só se aguentar o reggae, né? Tem que aguentar o Rex. Porque mimimi nem, nem curte. É. Nem vem. Estejam prontos pra. Vocês viram como é que é a parada ali, é sem mimimi. Desculpa, eu tenho um monte. Estejam prontos pra mudança, pra verdadeira mudança. Então, entra lá, comenta lá, hashtag Latitude Podcast. Tem que estar seguindo o Carlão, o Instagram do Latitude e no YouTube. E aí eu sou underline Carlão. Isso, eu sou o Underline Carlão. E aí no dia 20, que é na segunda-feira, né? Na segunda-feira, nós iremos fazer o sorteio naquele mesmo sistema de gravar a tela lá e publicar.
tá? Exato. E só que tem que estar comentado lá, Latitude Podcast, e seguir esses critérios. Aproveito para dizer também que o QR Code está aqui, QR Code. Vai aparecer o QR Code aqui do lado. Também aproveite para seguir aí a gente no seu podcast favorito. A gente está no Spotify, a gente está no seu Apple. E lá você pode passear com o cão, pode lavar a louça e pode ouvir e assistir o Latitude Podcast totalmente gratuito, totalmente ao vivo. Vai estar gravado lá. Isso aí. Certo? Obrigado, molecada. Valeu! Boa noite aí, Deus abençoe a Beijo a todos. todos. Valeu. Tchau. Tchau.